eu sou Cláudia Mondelo e estou aqui mais uma vez no Mais Arquitetura Podcast. Olha aqui, ó, esse podcast delicioso que a gente sempre curte ouvir, assistir, cheio de inspirações. Nossa, cada história, olha, cada episódio, quando eu tô aqui entrevistando e depois que eu assisto... Gente, é muita história. Como o povo tem história para contar, né? E isso é bom demais. E hoje eu vou receber, olha, duas meninas lindas, super profissionais. E cada uma de um jeitinho tão diferente da outra. Mas isso que é legal, né? A gente estava falando aqui nos bastidores isso é que complementa. Eu acho que deixa as coisas ainda mais interessantes, né? Não sei, eu acho. Agora, você que está aí no YouTube, se não se inscreveu, corre lá e se inscreve, por favor, porque você precisa fazer parte disso aqui. Aliás, manda seu recadinho, seu coraçãozinho, tudo que for bacana, o que você acha do nosso programa, quem você quer ver aqui, isso tudo importa e muito. Toda sexta-feira, às 19 horas, nós temos episódios novos. E olha, um episódio mais bacana que o outro, com histórias mais interessantes, divertidas, emocionantes. Tanta coisa acontece aqui. E também temos o canal no Instagram, no Mais Arquitetura, onde a gente tem uns cortes divertidos, as melhores falas, todo mundo que passa por aqui. Então, vai lá, curte, faz toda a diferença de você estar com a gente, viu? E não posso deixar nunca de agradecer as patrocinadoras maiores desse podcast, que é Breton Santos, onde nós estamos aqui nesse cenário lindíssimo, como sempre, na vitrine da loja mais linda dessa cidade, né? Agora, infelizmente, não estamos aparecendo lá no telão, aquele telão que todo mundo vê, pertinho do Canal 5. Mas já me prometeram que logo, logo isso vai voltar. Então, pessoal, olha, aguarde que logo, logo a gente está aí no telão para todo mundo assistir a gente quando passa aqui na Epitácio Pessoa, tá? Mas vamos deixar para lá os agradecimentos que nós sempre fazemos, e isso é fundamental, Kitchen Santos, Breton Santos, para chamar essas duas mulheres lindas que, olha, tenho certeza que tem bastante coisa para contar. Elas são do escritório que chama Tuca Arquitetura. Tô certa? Então, quem vem aqui na mesa hoje é Maria Eduarda Bacará e Carol Martins. Olha que lindas. Gente, eu tenho certeza que elas têm um monte de coisa para contar pra gente, não é? Eu, normalmente, abro com uma apresentação de vocês, né? Então, eu vou começar pela Duda. Né? Tá. Maria Eduarda, nome lindo, sabia? Obrigada. Eu gosto, as duas têm nomes muito lindos. A Carol é Caroline, não é? Também é maravilhoso. Olha, a Duda é arquiteta, sócia do Tuca, que une criatividade e leveza em seus projetos. Não é isso? É. Então você é a mais light. Não. Mais light? É, a mais tranquila. Sou. Da dupla. Ela vai comigo, mas eu acho que eu sou. Acho que já tá rolando uma fake news aqui no começo. Meu Deus do céu, gente. Olha lá, isso vai levantar o ibope do negócio. A Carol é empresária, tem energia de ariana. Conheço bem, tem uma irmã ariana, viu? Viu? E quer levar a arquitetura muito além da reforma, criando experiências completas e inovadoras. Isso aí. Então, eu senti isso mesmo. Eu senti uma energia mais leve. Eu acho que é esse o equilíbrio que eu falei no início. Não só da personalidade de cada uma, mas também dessa questão de como atua, né? Porque a gente leva para a nossa atuação profissional aquilo que a gente é, né? Mais agilidade, mais criatividade, mais dinamismo, mais tranquilidade, aquela que respira antes de falar, enquanto a outra já está botando pilha, fogo na lenha na fogueira. Não é verdade? Lá a gente consegue perceber bem isso. É que a Carol, eu falo que ela é mais esquentada, mas é porque ela tem essa facilidade maior em resolução de problemas. Tá. Eu acho que eu sou mais a parte criativa, eu ainda meio que dou aquela
calma, quem a gente vai fazer? Ela não, ela vai lá, resolve, briga. Ela é bem Eu acho que, como você falou, a questão criativa, né? A gente nota a arquitetura em si, ela é para criativos, ela é para artistas. Eu sempre falo que o arquiteto, ele para mim, está dentro da categoria de artistas. Para mim é isso, né? E o artista é um tanto assim, um tanto com a cabeça mais leve, mais, meu Deus, e agora quando acontece alguma coisa que tem que resolver, ele, nossa, mas como, aonde, quando, sabe? Demora um pouco mais para pegar as rédeas, né? Sim. E talvez você tenha um pouco menos dessa situação e um pouco mais da empresária, daquela coisa que vai para cima. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso, porque ao mesmo tempo que ela precisa de você para esses momentos, você também precisa do respiro que ela dá para quando você tá na adrenalina. Não é? Não, com certeza. Na verdade, eu acho que a gente se reveza bastante nesse quesito resolutivo, né? Acho que ambas têm essa personalidade mais... vamos resolver de alguma forma, né? É mais uma questão de alternar entre quem vai tomar essa frente inicialmente, né? O primeiro, ou mais vezes. E aí eu acho que é isso que a Duda até se referiu, dessa questão de, pra mim vamos pra cima, vamos lá, e enquanto ela ainda tá pensando um pouco como que vai fazer isso. Mas essa braveza toda não é... Também não é assim, Também não é assim, né, Duda? Vamos com calma. Mas eu acho que é um desafio pra gente mudar dessa questão, acho que eu até falei isso antes, essa questão criativa, né? Porque a nossa profissão, ela é de criação, de criatividade. Então, essa é a parte que a gente mais ama fazer. Sim. Mas tem que ter, dentro de um escritório, também pensar assim, não, nós somos empresárias, né? Nós somos gestoras, a gente precisa também ter a cabeça de que não é só ficar lá, não é só a parte boa, também tem a parte de resolver as coisas, resolver os pepinos. É diferente, né? Quando, por exemplo, não sei se vocês passaram por outros escritórios antes de ter o de vocês, é diferente. Vocês estão ali para criar, para tal. Saiu dali, tá tudo bem, né? Vai curtir as outras coisas, vai fazer outras atividades. Mas quando se é gestora, quando se é uma empresária, né? A gente pode fechar o dia, mas o dia não fecha, né? Pra gente. Porque tá sempre pensando no que tantas outras coisas. São funcionários, equipes, tudo que envolve, né, o mundo do empresariado. E como é que foi a história de vocês? Vocês são super jovens, né? As duas passaram, antes de ter o escritório de vocês, passaram por outros escritórios? Sim. Sim, as duas. A gente teve uma trajetória similar, assim, mas foi bem orgânica. A gente se conheceu na faculdade. E aí, desde realmente o primeiro ano, assim, a gente já fazia os grupos, os trabalhos juntos. Então, a gente fala, né? Esse escritório, ele já nasceu lá no trabalho em grupo, lá na Sem faculdade. Sem perceber, já estava alinhando tudo ali. Sem perceber, né? A gente já estava lá. E a gente já tinha essa energia de troca, assim, de tudo, até para resolver, para definir, para entregar, já era uma coisa que funcionava lá. E olha que a gente ainda tinha muito a amadurecer. Ainda temos, né, como todo mundo, mas a gente veio bem orgânica dessa fase da universidade, e aí a gente já trabalhava em cada uma em um escritório, e a gente formou cada uma no seu canto. E aí a Duda foi fazer um intercâmbio na Irlanda, e ela foi primeiro, né? E eu ia para Londres, aí tudo mudou, eu fui para Dublin também. Então, a gente ainda se encontrou nesse intercâmbio lá. Tiveram essa experiência juntas também. Sim. Isso faz 10 anos já, tá? A gente já se formou faz mais de 10 anos. Mas nessa época vocês falavam disso, dessa possibilidade de ter um escritório juntas? Não. Foi uma coisa que ela voltou... E aí eu continuei lá, e aí ela falou assim, mas eu não estava 100% feliz, estava com aquela coisa, talvez eu tenha que voltar para minha casa, aquele momento de parar e analisar realmente o que a gente vai fazer. Sim. E ela falou, olha, eu peguei alguns projetos e tudo, estou pensando em abrir um escritório, mas para mim faria sentido se você abrisse comigo. E aí foi essa coisa do bora. Porque eu falei, realmente eu não estou num momento que eu não tinha me encontrado ainda, estava fora...
Nessa época eu nem estava morando mais em Dublin, estava morando em Lisboa. E eu falei, acho que eu não tô feliz aqui. E quando ela falou isso, parece que acendeu uma lâmpada na minha cabeça, imagino. sabe? E aí eu falei, vamos. Aí a gente começou. Então, a gente fala que foi bem orgânico, porque foi uma coisa que não foi pensada em vamos montar um escritório. As duas já trabalhavam com arquitetura, com outros arquitetos, mas a gente já sabia essa sinergia do trabalho juntos, E que é muito importante, né? Nossa, que funciona. Porque a gente é amiga antes, né? De sócias, a gente é amiga. Então, é muito complicado. Você tem que ter uma confiança na pessoa. E também conhecer. rola até, não rolou até um medo, vamos dizer assim, de estragar a amizade por conta de uma sociedade? Ou ninguém nunca nem pensou nisso, nunca nem cogitou? Eu não tenho. Porque às vezes medo. tem pessoas, eu já escutei muito falar de pessoas que relutam em ter algo com um amigo, né? Sim. Abrir um empreendimento, qualquer coisa que seja, por medo de não dar certo e acabar perdendo a amizade. Sim, é igual com família também, né? Que a gente fala, trabalhar com um marido. Mas a gente não pensou. Até agora não, né, cara? A gente briga, assim, a gente tem uma relação muito aberta. Natural. Então, eu acho que isso é legal. A gente não guarda. Então, quando uma tá brava, a gente resolve em 5 minutos, já tá tudo bem. E esse jeito de vocês, né? Você mais leve, você mais... não que você não seja focada, mas você tem... eu acho que esse olhar mais pro... Como vocês falaram agora há pouco... trabalhar com a criatividade é uma delícia, né? Só que o escritório não é só isso. Demanda muitas outras coisas e são coisas sérias, né? Sim. Não, tudo ali é sério, mas ter uma empresa é sério, envolve outras pessoas, envolve tanta coisa. Nessa situação, você por ser mais leve, você por ser mais durona, também isso transpassa ali nos projetos de vocês? Você tem um ar mais pé no chão e ela mais viajante no projeto ou não? Não. Eu acredito que não. Eu acho que a gente consegue setorizar muito essa parte de criativo. O que eu tenho mais dificuldade é de desligar um pouquinho do mundo dessa parte funcional, racional da empresa e sentar ali para fazer o que eu tenho para fazer da parte criativa. É a parte que eu mais gosto também, né? Acho que o arquiteto, ele tem essa parte humana aí bem fluida, que é uma parte gostosa. Mas, para mim, eu tenho muita dificuldade de desligar e focar naquilo. Então, talvez a Duda ela tenha essa transição mais bem feita, assim, no dia a dia, de desligou da planilha dos custos e já vai ali pro projeto. Então, esse on e off ali porque tem que ter um equilíbrio, né? Entre a parte da gestão e da parte criativa. Tem que ter um equilíbrio. Que é o maior desafio, né? Eu acho, do arquiteto. Eu acho que da maioria dos arquitetos, porque a gente quer sempre a parte boa, né? Exatamente. E pro arquiteto a parte boa é a parte criativa, não tem jeito. Sim. Mas eu acho legal que a gente projeta junto há muito tempo. Então, mesmo que eu tenha algumas coisas, alguns gostos pessoais, ela também, como qualquer indivíduo, a gente já criou uma sintonia, né, no projeto. Vai se complementando, né? Mesmo que em algum momento fique só uma fazendo alguma coisa, porque a gente projeta, a maioria dos apartamentos, a gente projeta as duas juntas. A gente até hoje, graças a Deus, a gente consegue... Sempre trabalhando juntas. A gente consegue, fazer essa parte criativa. Mas quando, eventualmente, em algum processo, uma fica sozinha, a gente se conversa. É muito engraçado que quando a outra fala, eu pensei nisso, a outra tinha feito praticamente a mesma coisa que a outra tinha pensado. Já tem uma ligação, né? Convivência, né? Não tem jeito. Sim. A gente vai pegar. E da onde vocês buscam inspiração? E aí vocês já contaram que vocês já tiveram experiências de morar fora do Brasil, né? No Velho Mundo. Eu acho que a experiência do Velho Mundo também já tive isso. Eu acho que ela dá uma bagagem pra gente que talvez a gente não consiga em outros lugares, não sei. Mas é essa sensação que eu tenho, né? Acho que a gente vem com uma bagagem, com um olhar diferenciado pela vida, muito apurado.
E isso, para quem trabalha com arquitetura, é fantástico, né? Como é que foi essa questão de vocês terem vivido um período em outros países com uma cultura arquitetônica completamente diferente, né? Os costumes, a cultura local, enfim, gastronomia, tudo que envolve. Porque a arquitetura, ela tem um pouquinho de cada coisa, né? Ela tem um pouquinho de cada coisa. Ela é bem global, né? Assim, não é? Com os departamentos dela. Mas eu acredito que viajar ou morar fora, a gente vai com o olhar mais aberto. É diferente aqui, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente não tem esse olhar. A gente está sempre focado nossos afazeres, no que a gente precisa terminar no dia, quem a gente precisa atender. O horário. E lá a gente acaba que, ainda que tenha roteiros ou, enfim, coisas a fazer, a gente abre o olhar. Então, assim, se hospeda em um lugar, um Airbnb ou um hotel, você olha diferente. Sim. Você vê cada detalhe, você fala, nossa, quem teve esse cuidado Observa de colocar um livro, né? aqui? Ou, nossa, como eles usam mais cores, como... A gente acaba se desligando um pouco das nossas rotinas e consegue olhar de outra forma. E para morar fora, a gente tem que estar aberto também, porque a gente acaba que, tudo bem, a gente tinha mais pessoas, mas é você por você mesma, né? Então, como que você vai olhar aquela experiência, encarar ela para você? E de hábitos também, climas diferentes, né? Em Dublin, principalmente, sim, que era um frio. Aqui a gente tem sol praticamente todos os dias. A gente muda o humor com esse clima. E lá, sem dúvida, o sol é assim... raridade, né? Poucas horas do dia, a maior parte do dia tá chovendo. Então, assim, treinar a nossa cabeça para abrir, para ver como eles se comportam. Às vezes, por que tem uma entrada diferente? Porque eles realmente precisam se proteger. É outra cabeça. A gente aqui não tem essa cada detalhezinho, né, faz a diferença. Sim. Aqui a nossa preocupação vai chegar, não vai sujar a casa inteira de areia, né? E não se proteger do sereno, do frio. Então, é outro foco. E aí eu acho que a gente abre mais o olhar até para trazer. Porque também tem coisas que eles vivenciam lá, que a gente não tem o clima parecido, mas pode se adaptar e ser uma coisa boa no nosso dia a dia. Então, filtrar e pegar o que serve, né? E colocar no nosso projeto, na nossa vida. Isso. Eu acho que é bagagem, né? A gente acaba tendo autonomia de falar de certas coisas, porque você chega aqui e eu acho que quando a gente foi, não só do intercâmbio, né? Porque a gente ainda viaja, mas no intercâmbio a gente saiu daqui, a gente trabalhava em escritórios, a gente falou, a hora é agora de fazer alguma coisa diferente, né? De criar esse amadurecimento. E quando eu fiquei lá 3 anos. Quando eu voltei, eu já não me imaginava mais em um escritório, porque a minha cabeça mudou completamente. A gente vê coisas diferentes, conhece muita... Acho que além de ver, você conhece pessoas que abrem a sua cabeça também. Verdade. A realidade de várias pessoas, como as pessoas trabalham. Aí você chega aqui e fala, nossa, tem tanta coisa legal para mostrar, tanta coisa legal por aí, mas o Brasil é tão mais legal que tudo. Tão rico, né? Em tanta coisa. Aí, por isso que até que o nome do escritório é Tuca, que é um tucaninho, que a gente falou, a gente quer mostrar o Brasil aqui, que, né, aquilo, tudo que a gente viveu foi muito legal, a bagagem é maravilhosa, mas a gente tem tanta coisa boa aqui para mostrar, tanto... E nós somos super pops, né? Muito. Fora. E agora tá cada vez mais forte. Você vê uma tendência de brasilidade. Coisas... latino agora também, né? No geral, que você vê. Exatamente. Esse ano eu não estive no Salão de Milão, mas... entrevistei várias pessoas que estiveram por lá. E, assim, as peças mais icônicas, vamos dizer assim, do salão eram brasileiras. De fazer fila para as pessoas verem. Então, assim, nós estamos em alta e temos muita coisa bonita, né? Sim. Temos madeiras lindíssimas, fibras. Só da gente olhar aqui na Breton, a quantidade de material que é muito brasileiro que a gente tem. Então, acho que vocês estão de parabéns apesar da oportunidade que vocês tiveram, né, de estarem fora, vivenciarem isso, que eu acho fantástico. Acho que abre, traz uma bagagem enorme. Mas
para voltar e enxergar o quanto de beleza nós temos dentro do nosso país. Isso precisa ser valorizado, porque eu acredito que hoje em dia a gente tem pessoas com uma cabeça mais voltada, mais assim parecida com vocês, mas se a gente for olhar, né, há 20, 30 anos atrás, nós dávamos muito valor ao americanizado, né, ao produto industrializado, as coisas que não tinha história, não tinha... É verdade. É a escala, eu acho que né? é de um tempo para cá que tem. Então, assim, isso vocês estão de parabéns, porque eu acho que é bem por aí, isso já cria um diferencial, né? Sim. Cria. E o que faz? Eu sei que vocês têm aí um sonho de transformar o escritório em multidisciplinar, né? O que vocês acham que falta dentro do escritório de vocês hoje para esse sonho virar realidade? Eu acredito que a gente precise realmente olhar para isso, né? Olhar para sair um pouco da nossa ilha e conseguir explorar realmente para fazer peças nossas ou fazer coisas que a gente queira que seja uma exclusividade Tuca, né? A gente já faz uma coisa menor escala, a gente sempre procura... Tipo, criar móveis assinado pelo escritório, Ou até pecinhas de decor, que a gente já começou a falar sobre isso, assim... vindo mesmo dessa ideia do artesanal, algum pratinho com alguma coisa, alguma mensagem, uma coisa que signifique algo... no todo da decoração, né? Que tem aquele detalhe, aquele... a cereja do bolo, A cereja do bolo, exato. Eu falo que o meu sonho é que o Tuca, ele seja... ele caminhe de forma que a gente tenha tempo para fazer essas coisas que a gente gosta de fazer. Então, tudo cai na questão da gestão, que eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente está caminhando... O escritório tem 7 anos, então... Cada vez a gente está caminhando mais para isso, para a gente ter um escritório organizado, uma boa gestão, para que a gente consiga dar atenção também para essas coisas menores, que, lógico, sem dúvida, a gente não pode saber que a gente está aqui, mas o escritório está encaminhado sem a gente. Ou viajar, né? E fazer uma que faz parte também viajar para abastecer toda essa sacola, né, de conteúdo, de coisas novas. E não é fácil isso, né? Não é fácil. Porque a gente é engolida pelo tempo, né? Sim. O tempo é muito rápido. A gente... Quando tem um negócio, um escritório, tem demandas enormes, pessoas que estão envolvidas, contratos, datas, compromissos a 1000. E eu sempre vejo em várias áreas, né? Que as pessoas ficam muito focadas nisso, porque precisa, né? Sim. Precisa fazer girar, precisa... As contas estão ali, os prazos estão ali e sobra tempo, quer dizer... Falta tempo para a gente criar, né? Sim, porque exatamente. Precisa tempo para criar, precisa daquele sossego, né? Daquela tranquilidade. Ou não, tem gente que gosta da agitação, enfim, precisa se abastecer de conteúdos, sim, viajar. É isso. E se não tiver tudo redondinho, é difícil. É difícil, assim, equilibrar esses pratinhos. Eu sinto que essa gestão, até que a gente conversa muito sobre isso, mas é mais pensando em... Claro, além da demanda que a gente tem, a gente sempre quer evoluir. Então, essa questão do mais humano, mais exclusivo, a gente também tenta traduzir não só para peças, para decoração, para o projeto. A gente tenta trazer para o atendimento, né? Então, realmente ter um atendimento, uma coisa que a gente consiga... bater um papo com as pessoas, né? Em meio àquele turbilhão. Né? Porque parece que depois a gente entra naquele automático, até a entrega, entra naquele modo automático de... recebimento, compra, tudo mais, e umas demandas muito altas de prazo, tudo. Sim. Só que aí a gente perde um pouco da... contato com o cliente, contato, né? Como que você está achando, né? Então, acho que a gente está indo num caminho de humanizar ainda mais esse atendimento, de tentar ser uma pessoa ali atrás e falar o que você está achando, como você está se sentindo, porque é um estresse grande, nunca vai deixar de ser, porque são valores altos, são demandas, expectativas.
Então a mesmo. gente tem que sempre olhar, a gente está olhando agora para esse lado mais humano e tentando Isso já é um diferencial, né? criar mais E vocês essa têm conexão. alguns segredinhos, algumas artimanhas, assim, para diferenciar esse atendimento ou a entrega, para realmente ter uma assinatura, porque isso é legal, né? Criar uma assinatura, uma identidade do negócio que a gente tem. Eu acho que o Tuca, ele é um escritório, ele é criativo e a gente tenta sempre deixar o cliente o mais à vontade possível. Então, a gente tenta sempre romper certas formalidades para a pessoa ficar à vontade mesmo. Então, tudo que a gente pode fazer a gente faz. Então, a gente busca... A gente não tem formulário, a gente não tem... coisa muito de relatório, de ficar fazendo... dessa data é tal, essa data é tal. Não, a gente gosta de sempre ter uma coisa mais... Fluida, né? Fluida, para a pessoa ficar à vontade. Então, uma coisa mais despojada, porque é a nossa cara. A gente tem essa veia mais criativa. E eu acho que isso foi o que a gente estava falando da pessoa se identificar com a nossa personalidade desde o começo. Porque as coisas acontecem, eu acho que de forma natural, não pode ser uma coisa estressante, né? A gente tem que minimizar isso. Então, eu acho que tem essa intimidade também. Eu acho que a gente vira um pouco terapeuta do cliente em certas situações. Então, a gente sempre tenta deixar essas fases flexíveis para realmente deixar a experiência à vontade, leve. E eu acho que assim é uma forma até da pessoa... Porque tem clientes que chegam e sabem o que querem, né? E tem uns que não. Então, eu acho que quando deixa à vontade, deixa tudo... fluir de uma maneira gostosa, eles acabam se entendendo mais e até ficando mais livres, né, para poder falar, discutir sobre tudo isso. Olha, a gente está terminando já, sabia? Entendi. Bom, Foi rapidinho. Foi muito rápido. E olha, vocês são muito jovens, meninas. Parabéns aí. É verdade, parabéns assim pela cabeça que vocês têm. Eu acho que complementa muito uma a outra. É bem bacana de ver isso, né? Tem um ditado aí que dizem como é que os opostos se atraem. E é isso, eu sempre achei, porque não tem liga, né? Quando é tudo verdade, igual, né? verdade. E é muito bacana, eu acho que não só para vocês, como sócias e como amigas, a princípio, né? Primeiro de tudo, amigas, mas também para o cliente. Para o cliente, ele sente isso. Ele sente que com você a conversa é dessa forma, com você é daquela, e que isso, no fundo, faz uma somatória muito boa e deixa tudo bem bacana, assim. Olha, a gente faz uma rapidinha aqui, né, diretor? A gente faz uma rapidinha, sempre assim, meio para refletir, né? Então, me conta, arquitetura. O que é arquitetura para vocês? A arquitetura, para mim, é realmente o abrigo do ser humano, necessário, assim, para a gente... Óbvio, né? A gente não tem mais essa necessidade diante da natureza e tudo mais, mas ainda funciona na minha cabeça como esse aconchego que a gente precisa estar todos os dias. É verdade. Para mim, o que a gente faz, né, é traduzir desejos das pessoas, né? Traduzir sonhos e desejos do outro. Então, acho que isso que é a arquitetura que eu amo fazer, que é traduzir o desejo e sonho de outras pessoas. Perfeito. Sonhos. É isso. O que é sonho? Você tem um sonho dentro da sua profissão, dentro de você? Dentro da minha profissão, acho que o meu maior sonho é ter o Tuca estabilizado para eu poder ter o meu tempo, né? Para eu não viver só em função disso, né? Eu ver esse projeto... Tudo, né? Porque o Tuca é um projeto nosso, né? Sim. Caminhando com as próprias pernas, né? Que a gente, lógico, vai estar sempre lá, mas que a gente também tenha o nosso tempo, né? Eu acho que isso faz é importante. Todo sentido. Sim. Sonhos, para mim, eu acredito muito nesse potencial da gente de alinhar tudo o que a gente gostaria, mas eu tenho essa coisa de sempre... que o sonho mantém a gente, né?
realizando coisas e Impulsiona, projetando. né? Ele impulsiona. Então, às vezes, a gente sonha em alguma coisa, vai se concretizar de outra forma, mas aí a gente tem que sempre se manter positiva para sonhar de novo, para construir outras coisas em torno daquilo que a gente está fazendo. É isso aí. Tristeza. Tristeza. Mas eu acho que faz parte da vida, é necessário, né? Eu acho que todos os dias a gente lida com coisas boas e ruins. Eu falo que eu não sou... Eu sou feliz e tenho as minhas situações tristes, e isso acho que é importante para você ter felicidade, né? Porque sem a tristeza você não vai ter valor. É um contraponto, mas também é bom pra gente saber lidar com as nossas emoções. Elas não vão deixar de existir, né? É legal a gente saber o que elas causam na gente, o que a gente pode fazer com aquilo, ou canalizar de alguma forma, né? Enfim, acho que faz parte da vida. Não, perfeito. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Amei. Adorei conversar, conhecê-las. Voltem mais. Você, eu acho que tem uma ligação muito grande aí com a gastronomia, né? De família. Você gosta de cozinhar também? Não, eu como mais. Come mais do que cozinha. E você, cozinha? Eu não cozinho, eu também sou da Gente, apreciadora. eu já tô fazendo uma lista aqui para levar arquitetos, designers lá para a cozinha da Kitchens, que vai inaugurar logo. Mas eu vou. Vai, Eu garanto já um pega. brigadeiro. Garante a sobremesa? Uma sobremesa eu garanto. E você mas faz se um ficar, dia... vocês não podem falar nada pra minha mãe, tem que ficar todo mundo quietinho. Não, eu ia dizer que você faz um dia de aula com a sua mãe, alguma receitinha dela, que tem várias ótimas, e aí você traz aqui para fazer pra gente. Venho sim, pode deixar. Né? É isso aí, vocês são sempre muito bem-vindas na Breton, na Kitchens, a casa de sempre de vocês, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada. Adorei. Eu adorei Obrigada. também, eu tenho certeza que vocês aí do outro lado também. E olha, como é bacana, né, ver assim, profissionais tão competentes e tão jovens, aí com uma estrada enorme ainda para trilhar e com um olhar bastante interessante. Eu acho que tem muitas pessoas que ficam pensando, o jovem não está olhando muito para o além, não está muito preocupado, né? Eu gosto quando a gente se depara com pessoas assim que são muito jovens, como essas duas profissionais que estiveram aqui, estão aqui na nossa mesa, e que têm um olhar absurdamente interessado pela vida, pela profissão. Isso é fantástico. Não esqueçam de se inscrever aí, tá bom? No nosso canal, mandar recadinho. Se vocês quiserem sempre também mandar recadinho para quem está aqui na nossa mesa, perguntar, saber um pouquinho mais. É justamente para isso que elas estão aqui. Para você conhecer, né? Um pouco mais do escritório, dos projetos que fazem, das inspirações que elas têm, quem são elas, né? E o que elas podem oferecer aí para vocês. Então, muito obrigada. Toda sexta-feira às 19h nós estamos com episódios novos. Lá no nosso Instagram também tem muita coisa bacana para vocês irem. Espero vocês todos lá, tá? E até o próximo episódio. Um beijo grande.